Olá, meus amigos. Estou aqui iniciando o terceiro de Frente com o Professor. E hoje estou aqui com um grande amigo, um amigo de longa data, um amigo que admiro muito, não apenas como amigo, mas também como professor. Quando se fala da geografia, tem o nome do Giliardi, tem o nome do professor Leandro, Joana, entre outros colegas de trabalho, mas tem um cara também que me marca muito, que é o Rian. O Rian é um grande mestre, junto com o Peixoto. Os caras têm uma história muito bonita na FIBEF e é muito interessante quando para trocar uma ideia junto com esses caras, ainda mais quando se fala de Baixada Fluminense, também tem um Maicão também que é dessa área, tem uma galera boa. E todas as vezes que paramos para falar de Baixada Fluminense, é muito bom, é tão bom que dura horas e horas. Dá vontade até de pegar um papel e uma caneta e começar a anotar e aprender um pouco com esses caras. E essa discussão, eu quero que vocês, moradores da Baixada Fluminense, vocês, meus amigos, fiquem atentos a algumas falas, né, que o Rian irá trazer para nós. Porque precisamos ser atentos a alguns direitos que nós temos para conseguir exigir os nossos direitos. Porque tem muitas coisas que não paramos para refletir ou, sei lá, passa desapercebido. E hoje eu vou trazer essa bola aqui para o nosso amigo aí, mestrando, Rian. Meu amigo, seja bem-vindo aí de frente com o professor, fique à vontade. Tudo bem, pessoal? Certinho? Bem, eu me chamo Rian, Éder Rian, sou professor de Geografia formado pela UERJ, licenciatura, atuo como professor de Geografia desde 2015, 2016, né? Um período razoavelmente de curto para médio prazo. Estou no mestrado em Educação, começando agora também essa trajetória, né? E vim aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre planejamento urbano, sobre as contribuições que a geografia tem para o nosso debate. Pô, muito obrigado, cara. É tão bonita a fala dele, né? Quando se fala de Rian, é um amigo que eu tenho que eu gosto muito de trocar esse papo, por isso que eu externo a vocês, por conta dessa até mesmo, né, que eu sou mais do lado da exatas, né? E aí quando eu paro para falar sobre algo, sobre sociedade, né? Eu gosto muito de estar acompanhando ali a orgânica do meu município, eu gosto de estar acompanhando algumas coisas para estar atento, ainda mais por questão de vida pública. E aí quando eu paro para conversar com o Rian, é sempre um aprendizado. Rian, hoje nossa temática é mobilidade urbana, né? Uma temática pouco discutida, poucas pessoas param para tentar observar, né? Hoje temos até algumas pessoas que hoje na linha vermelha agora já está começando já ter algum trabalho envolvido com isso, de tentar ali reformar. Ali na entrada ali em Duque de Caxias estão tentando ali fazer uma nova entrada para a linha vermelha. E às vezes, né, quando se fala de Baixada Fluminense é muito difícil. A preocupação maior é sempre a ligação da Baixada Fluminense com o centro do Rio, mas nunca a ligação entre a Baixada Fluminense em si. Dizem até que está tendo aí uma inovação, né, que é a tentativa de colocar uma transbaixada, né, uma rodovia. E aí eu deixo aí para você essa temática, para você iniciar, trazer aí o que você preparou para discutir com a gente. Bem, Filipão, o que acontece? Falar de planejamento urbano, de mobilidade urbana na Baixada Fluminense, exige um raciocínio amplo, né? Tem um livro que eu gosto bastante que se chama A Evolução Urbana do Rio de Janeiro, do professor Maurício de Abreu. Ele faz um trabalho bem legal e ele traz um apanhado histórico, né? Que vem desde o Rio de Janeiro mais antigo, né? Quando você ainda tinha o estado da Guanabara, né? Que concentrava recursos, que concentrava serviços, que concentrava infraestrutura. E quando a gente vai trazer isso para o debate de Baixada, a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Primeiro é que nós vivemos num resultado da falta de planejamento urbano. Ou seja, você tem cidades que não foram projetadas enquanto cidades. Foram apenas áreas em que foram construídas de forma orgânica. Ou seja, do jeito que a população foi se alocando, ali ficou. E conforme o passar do tempo, do crescimento das cidades, fica muito difícil de você pensar numa nova estrutura de planejamento urbano, numa estrutura como essa, né?
Quando a gente traz, por exemplo, o caso de São João de Meriti, que é um município aqui da Baixada Fluminense, a gente está falando de um município de um território relativamente pequeno, o tamanho em quilômetros de cabeça, honestamente, eu não vou saber, mas a população, segundo o último censo, era uma população bem grande, né? Já estava aí beirando 500.000 de pessoas. Então você vai ter uma densidade demográfica muito alta, ou seja, você tem muita gente para um espaço bem pequeno. Se você vai ao centro de São João, você vê muito isso, né? Você vê que é um crescimento vertical, mas é um crescimento vertical muito orgânico, ou seja, uma casa em cima de outra casa, em cima de outra casa, prédios em cima de prédios, e você tem o quê? Muitas construções irregulares. Se você tem uma concentração de gente grande num território pequeno, com uma alta densidade demográfica, não à toa que São João vai ser conhecido até um tempo atrás como Formigueiro das Américas, você vai ter uma dificuldade muito grande de planejar essa cidade. Como que você vai pensar, por exemplo, numa expansão de uma linha de metrô? Como que você vai pensar, por exemplo, numa expansão de uma linha de trem? Como que você vai pensar, por exemplo, num trem que conecte a Baixada? Que não tem, né? Quando a gente para interpretar o modal de transporte do Rio de Janeiro, é surreal. Você vê o quê? Você vê a Central do Brasil, que é na região central, da região metropolitana do estado, na cidade do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, e as linhas de trem são feitas para quê? Para a galera sair da periferia e trabalhar no centro. E depois, quando dá o fim do expediente, essa galera vai voltar. São João de Meriti e Duque de Caxias são municípios próximos. De carro, você sai do centro de Duque de Caxias e chega em São João em pouco tempo. Mas de trem, essa mesma viagem vai levar muito mais tempo. Você vai ter que pegar o trem, descer até Triagem, trocar de ramal, voltar tudo, para fazer um trajeto que é muito simples. E se você perguntar para qualquer morador se seria legal ter uma linha de trem melhor, eu acredito que a grande maioria vai dizer que sim. Se você perguntar para qualquer morador se ele queria ter um metrô que chegue além ali da Pavuna, eu tenho certeza que a maioria vai dizer que sim. Se você pensar, por exemplo, num sistema de barca que usa a Baía de Guanabara, se você pensar, por exemplo, em outros tipos de transporte que sejam mais interessantes, eu acredito que nenhuma população vai se mostrar contrária a isso. Mas como que você faz isso numa cidade que não tem estrutura para tal? A gente vive, por exemplo, o município de Duque de Caxias, em que o centro tem engarrafamentos constantes. Como que você amplia essas ruas? Como que você desenvolve uma cidade sem afetar as pessoas que ali vivem? E esse debate a geografia vai ajudar a fazer. E você, enquanto pessoa que vive aqui na Baixada Fluminense, que entende o cotidiano dessa gente, sabe a dificuldade de fazer isso. Até onde vai a iniciativa pública para transformar a realidade do nosso povo? E a mobilidade urbana tem um papel a fazer isso. Entende o que eu quero dizer? É muito claro assim a sua fala. E quando se fala-se de outros modos, de outras formas, né, como você falou sobre o transporte ferroviário, sobre o transporte hidroviário, né, em Duque de Caxias até um ex-prefeito tinha esse intuito de fazer barcas em Duque de Caxias, é por conta de favorecer essa mobilidade urbana, que é uma verdade. Em São João de Meriti, tínhamos uma certa dependência ali do terminal rodoviário ali da Pavuna, e aí teve uma reforma e algumas linhas de ônibus aí, ainda mais com a pandemia, sumiram, né? Na Baixada toda, você vai ver isso. E você vê, você acompanha esse descaso, às vezes, e o poder público às vezes não está nem ciente, porque uma das coisas que é perceptível, é raro você ver um político de São João de Meriti, ou um político da Baixada Fluminense, ou de todo o território nacional, fazer o uso do transporte público, né? É até muito difícil falar sobre isso, porque os políticos que deveriam usufruir, né, da rede pública de educação, da rede pública de saúde e da rede pública de transporte. Assim como há em outros países, como há na Dinamarca, uma certa obrigação de que esses políticos façam o seu transporte, cuide da sua saúde, se eduque e sua família, faça isso dentro de uma rede pública. Porque só assim seria levado com mais seriedade. Talvez, né, se todos os políticos utilizassem desse transporte, não estaria dentro dessa condição, porque quem tem a caneta e tem a maior possibilidade de tentar transformar algo são os políticos. E, e quando você traz essa ideia de que a geografia ela pode implementar uma solução para a questão da mobilidade urbana, é, como seria, né? Porque
fica muito difícil raciocinar dentro dessa narrativa, porque as pessoas que ali moram, que moram muitas das vezes em áreas de risco, só passar na beira de qualquer rio ali, não tem nem respeito à mata ciliar, não se tem respeito ali às ferrovias, né? As casas, tem gente que coloca a casa praticamente quase do lado do trem. Qualquer risco ali de acidente ali num trem ali, a pessoa e sua família tá ao léu, tá ali, pode acontecer uma fatalidade a qualquer momento. Como que seria se uma possível ideia de solução, algo do tipo, para fazer essa transformação? Olha, assim, não existe receita mágica, né? Não tem receita de bolo, infelizmente. O que a gente pode pensar são possibilidades e, a partir daí, discutir quais são possibilidades viáveis, quais são possibilidades que não são talvez tão aplicáveis, né? O primeiro ponto é a própria Baía de Guanabara, né, Felipão? Quando a gente para pensar, a Baía de Guanabara, ela é muito pouquíssimo usada no que ela tem de potencial de meio de transporte. É surreal você ver a quantidade de municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro que tem acesso à Baía de Guanabara e as linhas de barca vão atender um pontinho da cidade, outro pontinho da cidade, um pouquinho em Niterói, um pouquinho na ilha, um pouquinho ali no centro. Isso é só um exemplo que é um exemplo até prático, né? Mas quando a gente fala de um modal como esse, você tem um grande problema, que é qual? É o custo inicial. O custo inicial para você preparar a estrutura que vai receber esses passageiros, que você vai literalmente planejar essas linhas, que você vai comprar o maquinário necessário. Depois que você faz esse investimento inicial, tende a dar bom. A mesma coisa vale para a ferrovia. O custo de verdade é no início. É quando você vai fazer a linha férrea, é quando você vai planejar o trajeto do trem, é quando você vai criar a estação de trem, que é um valor infelizmente caro, porque estrutura exige investimento. Depois que você faz a obra, sucesso. A manutenção é bem mais baixa. Em contrapartida, o modal rodoviário é totalmente antagônico, é totalmente oposto. Você vai gastar razoavelmente pouco ali, mantendo o asfalto, dando aquela cuidada básica e tal, mas ao mesmo tempo esse cuidado tem que ser constante, a manutenção é constante. Então acaba que o barato sai caro a longo prazo. Essa dinâmica da política brasileira de focar no carro, no automóvel, no carro, no automóvel, rodovia, tem engarrafamento, qual a solução? Faz mais estradas. O engarrafamento aumentou, qual é a solução? Faz uma nova estrada. Isso vem, pô, desde a época de JK, do Brasil do automóvel, o Brasil do futuro. Eu entendo que naquela época fazia até um certo sentido, né? Você tentar trazer o automóvel e tal, beleza, mas, pô, a gente está em 2023. Não dá para a gente pensar a cidade, discutir a cidade só no modal rodoviário. Não dá para a gente pensar que a solução é cada um de nós ter seu carro e que isso vai resolver. Hoje, a maioria dos países desenvolvidos do mundo estão na contracorrente, estão na contrapartida. Ou seja, a galera ela vai fazer o quê? Ela vai focar em transporte coletivo, em metrô, em trem, em alguns casos até bicicleta, se a corrida for curta, a gente sabe os desafios que se tem para quem pensa nesse modal aqui no Rio de Janeiro. A gente viu o que aconteceu em São Paulo. E assim, o primeiro ponto é você constatar o problema. O segundo ponto é você pensar em alternativas. E o terceiro ponto é você ver quais são viáveis. Honestamente, eu não sei até que ponto é viável num município como São João de Meriti uma expansão de linha de metrô. Porque como que você vai expandir aquela linha de metrô se você tem um território pequeno com um monte de gente? Onde que essa linha de metrô vai passar? Vai passar em cima da casa de quem? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa na necessidade que esse povo tem, né? De se deslocar dignamente, de ter o acesso ao transporte, de ter o direito à cidade, né? O Direito à Cidade é um texto muito famoso de Henri Lefebvre que fala muito sobre isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, os serviços, a saúde, a educação, a cultura se concentram muito no centro da cidade. E o trabalhador que vive na Baixada, o trabalhador que vive na periferia, ele é só a mão de obra. Ele é migração pendular. É sair de manhã, pegar o trem, chegar no trabalho. Chegou no trabalho, trabalhou, deu hora de ir embora, você volta para casa, vai para sua casa. E no final de semana, a linha de trem até acaba praticamente. Chega sábado, a linha já está muito precária. Chega domingo, é pior ainda. Por quê? Porque não é dia de trabalho.
não é dia de expediente da classe trabalhadora da massa. Isso reflete o interesse de quê? De manter esse pobre afastado do centro, de manter esse pobre afastado das zonas de lazer, das zonas de cultura. Hoje, os espaços de cultura da Baixada são mínimos. Você vê muita gente que a única opção de lazer é o shopping. Você talvez levar ali o seu filho num parquinho, levar ali o seu filho em alguma coisa que depois de um passar do tempo fica até maçante, fica repetitivo. Então é preciso fazer esse debate do direito à cidade. E só se constrói esse debate mostrando primeiro as dificuldades que o nosso povo tem. Entende o que eu quero dizer? E quando se fala dessa necessidade do povo, infelizmente há uma distância muito grande desse tipo de fala para a realidade do nosso povo, né? A massa, né, ela tem que entender que ela precisa ter uma atenção sobre ela, ainda mais nessas demandas, nessas necessidades de mobilidade. A supervia, ela é desumana, né? Você, às vezes, quando pega um trem, eu fico até impressionado, porque eu não sei como que eu parei dentro do trem. Que é você parar na porta, quando tu vai ver, tu tá dentro do trem. Para sair é uma dificuldade maior do mundo também. E é um tratamento desumano. É uma empresa privada, né, terceirizada, que toma conta da supervia e não atende o povo com a responsabilidade que deveria ter. As pessoas ali, elas vivem em casos desumanos. Pegar um metrô no horário de 6 horas, 7 horas é desumano. Então, são coisas que você está ali naquela diversidade do cotidiano. Imagina para o trabalhador como que é estressante todo dia perder 3 praticamente horas do dia, 4 horas do dia dentro de um transporte para ir correr atrás do pão de cada dia dignamente. Então, esse acesso, né, coisas que às vezes de carro você consegue fazer em 40 minutos, de ônibus você vai fazer em 2 horas. De metrô poderia fazer em menos tempo, mas infelizmente essa sobrecarga que tem sobre o metrô, essa sobrecarga que há sobre a supervia, essa sobrecarga que há sobre os transportes de ônibus, os rodoviários, e aí você acaba tendo essa convivência também, a respeito também, né, o Brasil até que está tendo uma visão diferente agora de criar linhas férreas, né, para fazer o transporte de alimentos, não querendo desmerecer, mas é muito importante o trabalho dos caminhoneiros, mas a gente já era para estar anos-luz já fazendo o nosso transporte de alimento por via férrea. E a gente não tem, o povo não tem essa consciência que precisamos ter uma discussão mais responsável sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre os municípios, em especial até sobre a Baixada Fluminense. Porque a Baixada Fluminense ela é sempre vista com descaso, né? O pobre sempre é visto com descaso. A realidade do pobre ela nunca é muito discutida. Eu fico até sentindo falta assim, em alguns discursos da fala sobre o pobre. Falar sobre o cotidiano do pobre, sobre como que está a educação básica do pobre. Por que falar sobre uma escola? Moradia. Moradia. Poxa, é triste, saneamento. São coisas muito básicas que a gente discute em 2023, coisas que já era para ter sido superadas durante muitos anos. Embora temos a consciência que de 1970 para 2023 a população mais do que dobrou. Mas hoje, com todo o suporte, né, que nós temos, né, um país que tem um desenvolvimento muito grande, financeiro, não tem só um estilo econômico, tem vários estilos econômicos, vários modos que pode trazer recursos para o nosso país, que dava para a gente estar mais evoluído, ou a gente está vivendo uma realidade ainda sub-humana. A gente ainda não está vivendo ainda a realidade que é o Brasil 2023. Saiu um levantamento da Faculdade de Direito da UFRJ que mostrou que 13 mil famílias hoje vivem em imóveis abandonados do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem uma série de imóveis literalmente abandonados. A lei brasileira é muito clara sobre isso, que o imóvel também tem uma função social. E você tem centenas de famílias vivendo em prédios abandonados no Rio de Janeiro hoje. Isso é mais um exemplo dessa dinâmica que a gente vê de segregação, de apagamento, de deixar literalmente marginalizado esse povo. Entende? Vai totalmente de encontro com o que você debate. Como que a gente vai fazer esse trabalhador refletir sobre mobilidade urbana se ele tem problema de moradia, de ter literalmente um lugar digno para repousar no final do seu dia?
E vai muito além, né? Desde esse trabalhador que vai estar ali exprimido na linha do trem, na linha do metrô, como que você diz para ele que o transporte público é o ideal? Como você diz para ele que o sonho dele de, pô, só andar de carro um dia não é necessariamente o ideal para a nossa sociedade? Que muitos países do mundo já pensam no transporte coletivo como a principal alternativa de deslocamento, né? É muito difícil trazer esse cotidiano. É um debate muito pesado, entende? É, é, é muito complicado falar sobre essa temática, porque quando paramos para refletir, vem outras temáticas, né? Aí surge segurança, surge até a própria educação, porque são necessidades, demandas que passa despercebida pela sociedade. Falar de moradia hoje é muito complicado. Hoje ainda, em 2023, é muito complicado. Falar sobre pessoas que moram em locais desumanos, locais que teria como ter um suporte, né, uma melhoria, mas infelizmente ainda vivemos dentro dessa realidade e não se há um controle. Ainda é perceptível ver áreas que são até que são de preservações ambientais virando hoje edifícios, né? São coisas, são situações que não se convergem, né? São drásticas, mas não são desconexas. O que eu quero dizer? O nosso debate ele tem a ver com mobilidade urbana, tem a ver com rede de transporte. A gente está falando de moradia. Para uma pessoa leiga, pode parecer que a gente está viajando, mas não. O problema da mobilidade urbana passa diretamente pelo problema da moradia. A Baixada Fluminense, ela é o que é por problema de moradia. Você não consegue expandir linha de trem, você não consegue expandir linha de metrô. Não consegue, é muito difícil. Por quê? Porque você vai literalmente ter que conquistar, vamos dizer assim, entre aspas, um grande território que já é ocupado. Já é ocupado. É diferente, por exemplo, de outras áreas do mundo, que você tem ali o desenvolvimento de uma rede de transporte, depois que chega o transporte, que chega o desenvolvimento, né? Tem essa brincadeira do faroeste antigo dos Estados Unidos, que é onde a linha de trem chegava, era onde as pessoas faziam a cidade, né? Aqui a gente vai ter que fazer o contrário. As cidades já existem. Como que você vai meter uma linha de trem dentro delas? Elas já existem, já estão ocupadas. Já tem pessoas morando ali, desenvolvendo seu comércio ali, desenvolvendo suas vidas ali. Como que você vai dizer para essa pessoa que, olha, não, olha, a gente vai precisar desse terreno aqui para fazer uma nova linha de trem, que isso vai ser bom para a nossa cidade? É muito Então, o difícil. problema do transporte é um problema de moradia, sim. E muita gente não tem noção disso. Não dá para a gente separar essa discussão. E do mesmo jeito que é um problema que envolve moradia, é um problema que envolve meio ambiente. Você vê realmente área de proteção ambiental que tem hoje construção. O povo não tem onde morar, vai morar em área isolada. Vai passar pela pauta de poluição, vai passar pela pauta das dificuldades de se desenvolver essa cidade. Então a gente não pode ver essas coisas como coisas desconexas, porque não são. Problema de moradia é um problema urbano para quem vive nas cidades, é claro, né? A gente sabe que tem questões no campo também que não podem ser apagadas, mas para gente que está aqui na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, os espaços urbanos são fundamentais para o nosso debate, são cruciais para o nosso debate. São os espaços, perdão, que a gente frequenta majoritariamente, vamos dizer assim, e que a gente precisa pontuar, precisa ponderar, porque não tem muito o que fazer. Não dá para a gente pensar a Baixada Fluminense sem pensar em cada mazela que afeta o nosso povo, sabe? É, é isso. Não tem muito para onde fugir. A realidade está aí nua e crua. A Baixada Fluminense ela tem muitas necessidades. Acompanhando aí a população economicamente ativa na Baixada Fluminense, os percentuais são muito baixos. A galera que tem carteira assinada, os percentuais são muito baixos. É, as pessoas, até mesmo em situação de miserabilidade, são percentuais que, se você pegar para olhar, você vai falar: que isso, cara, o nosso censo aqui deve estar de brincadeira, porque os números ainda são altos. E dá para se perceber que municípios como Belfor Roxo, municípios como São João de Meriti, Duque de Caxias, né, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, eles tiveram um crescimento muito grande, um crescimento exponencial, econômico, né, financeiro. Mas, infelizmente, esse crescimento ele não foi visto ainda
pelas pautas que deveriam ser bem discutidas. Falar sobre esse crescimento, você vê muito praças sendo reformadas, alguns postos de saúde, hospitais, né? Você vê algumas reformas que são até pontuais, né? Algumas necessidades, mas você vê pouca expansão da educação, você vê pouca expansão cultural, você vê pouca expansão até mesmo para a questão da mobilidade urbana. Isso nos espaços em que você vê o Estado. Porque existem espaços em que o Estado só vai se mostrar, muitas vezes, na forma militarizada. É verdade. Só vai se mostrar na forma militarizada. Vai ter ali, beleza, uma escolinha pública, vai rolar, o hospital, o posto de saúde, a assistência social, o Estado vai aparecer dessas faces. Mas muitas vezes a face que marca a carne de quem vive ali é a face militarizada. É, e a realidade, né, que eu acompanho muito, é uma pauta que eu sou muito preocupado, né, quando falo sobre, né, eu falo muito sobre os policiais militares do estado do Rio de Janeiro, né, que são as pessoas, né, chefes de família que têm que botar a farda, a serviço do Estado, ir para dentro de áreas que têm aí esse poder paralelo ao estado do Rio de Janeiro e muitas das vezes colocando sua vida em risco, tendo que entrar em litígios ali, sendo o representante do Estado. Exato. E, e o ideal não seria a segurança ser o representante do Estado. A educação tem que ser o representante do Estado. Uma educação básica com seriedade, a segurança tem que ser o representante do Estado, mas também tem que ter a saúde como representante do Estado, a cultura como representante do Estado, o esporte como representante do Estado, uma assistência social sendo o representante do Estado. Também ali precisa também ter o saneamento básico, pessoas que estejam atentas a isso, porque é difícil, o Estado ele precisa estar intervindo não só na segurança, e é até triste pela situação do policial, porque imagina só o cara que às vezes, poxa, o cara é chefe de família, ele mora às vezes naquela comunidade, e às vezes tem que ir naquela comunidade para fazer um serviço que é culpa do próprio Estado. Entende? É uma omissão do Estado de deixar a sociedade se desenvolver assim, de Muitas deixar. contradições. Muitas contradições, de deixar as comunidades se desenvolverem do jeito que se desenvolvem e não ter um suporte, não ter um controle, porque isso passa muito pela educação. A educação ela ajuda muito a fazer esse controle. Só que tem pessoas que vivem no nosso estado que não se sentem nem seres humanos, né? Eles vivem uma subvida. Eles brigam para poder se alimentar, eles brigam para ter um espaço, para ter uma moradia. A gente precisa ter uma discussão de lá de baixo mesmo, de tomar como partida de discussão essa galera. Porque é essa galera que precisa de ter uma atenção nossa, porque ali são famílias, ali tem amor, ali tem carinho. Essas pessoas precisam de ter seu espaço, de ter seu cuidado, ter seu carinho, De ter direito à de cidade. ter direito à cidade, ter direito a ser ouvida, né? Porque muitas das vezes essas pessoas não são nem ouvidas. Eu fico, né, às vezes muito quebrantado quando eu passo assim na rua, e aí eu começo a trocar uma ideia assim, com um morador de rua, e aí tu vê que o cara ele é rico, às vezes lê muito, tem muitos conhecimentos, mas não consegue se sair daquilo dali, porque os olhares é muito triste, né? Porque os olhares que as pessoas têm sobre essa galera é uma barreira muito grande. E é até engraçado que quando você dá uma atenção para essa galera sempre quer aparecer, às vezes vai na tua porta, quer trocar uma ideia, né? Aí tu troca uma ideia, às vezes dá uma força. Mas é isso, nós precisamos ter essa questão, de ter essa atenção. É muito triste, porque com uma vez um amigo lá que na esquina da minha casa, ele sempre faz um trabalho de coleta seletiva, e ele, poxa, ele faz um trabalho que nós não fazemos. Ele pega, separa o lixo de todo mundo, todo dia de manhã, separa o que é reciclável e tal, o que não é reciclável ele junta, entrega para a coleta seletiva do município, e o restante ele vai lá e vai até um local e vende, né? Na reciclagem e vende. E aí aconteceu, poxa, eu sempre troco ideia com ele, porque o que esse cara faz, eu sei da importância que ele tem para o nosso meio ambiente, né? É uma vida sustentável que ele leva, né? E aí, trocando ideia com ele, né, tal, aí veio um cara na rua e falou, pô, cara, aí
Achei muito bonito da tua parte tu apertar a mão Ele falou, chamando do cara de mendigo. Eu falei, que isso, cara? Que bonito É um da minha estigma, né? parte. Porque é um ser humano, irmão. Não é bonito, é normal. Essas pessoas precisam de atenção, essas pessoas precisam de carinho, essas pessoas não precisam ter atenção só do cidadão, não, dos políticos. Porque a galera tem um costume de, quando chegar no período de eleição, né, vai lá, faz a obra, faz o asfalto, faz a reforma, entra lá e aí você vê, às vezes, pessoas, né, que só por ser amigo do político consegue, o cidadão que é contribuinte não consegue. Se o cidadão contribuinte pedir, a prefeitura não atende, mas se tiver um amigo deles lá, aí atende, porque são coisas que na política, na vida pública, é muito triste ainda de ter esse aparelhamento ainda, de você só conseguir coisa na mão de terceiros. Se você não falar com terceiros, não resolve. Se você não pedir para fulano, não consegue. E somos cidadãos, né? Precisamos de ter essa atenção por ser cidadão, por Sim, ser não um CPF, mas ser um CEP daquele município ali. sim. De, ó, nasci aqui, sou criado aqui, minha história é aqui, eu preciso ser representado por esse espaço. Eu preciso ter direito à moradia, eu preciso ter direito a um saneamento básico, eu preciso ter direito à educação, eu preciso ter direito à segurança, De preciso ter deslocar. de me deslocar, eu preciso ter direito de ir aonde eu quiser, de ter os espaços. Porque, cara, eu estava esses dias num domingo, eu peguei, né, fiz mais um ano, né, com a minha esposa. Aí na correria, né? Sabe como que é a vida de professor, tu vive bem essa realidade também, né? Que é o show business, né? Que é muitas escolas, muitos alunos, muitas provas, muitos trabalhos, e ali tu fica sempre dividido, e às vezes tem uns amigos, eu gosto de jogar um futebol, gosto de estar sempre com os meus amigos jogando futebol, e aí chegou no domingo, eu falei, poxa, eu vou sair, vou almoçar em algum lugar. E fui a Petrópolis, gosto muito de Petrópolis, cidade que é um berço cultural muito legal, né? E aí cheguei a Petrópolis, tinha um evento em Itaipava, a 15 minutos de onde eu estava, de graça, com um show surreal. E aí lá tinha algumas falas muito legais, né? Até exposições culturais. Esse show da Ana Carolina era a Ana Carolina cantando Cássia Eller, e aí ela traz uma realidade. E quando estava lá, eu fiquei pensando, falei, poxa, é uma civilidade, é um cuidado que se tem com o povo petropolitano, que eu queria muito que estivesse esse cuidado dentro dos municípios da Baixada Fluminense, né, na parte de São João de Sim. Meriti, Caxias, Belfor Roxo. Até a capacidade desse povo ir a esse evento. Quem nunca estava ali, mora na Baixada e desanimou de ir à praia pensando o quão triste é a volta? De, pô, vou sair daqui de manhãzinha, pegar o trem, pegar o metrô, descer na praia e a volta, aquele cansaço. São problemas de acesso mesmo. Pô. É realmente faz muita parte desse debate que a gente tem construído. Concordo totalmente. E quando a gente traz esse debate para o acesso, quando a gente traz esse debate para o direito, quando a gente traz esse debate do poder, e quando eu digo poder, não é poder de força, é poder de poder ir, poder frequentar, poder estar, poder somar, poder compor. Isso só se dá se você tem um mínimo de acesso. E por isso que a gente volta ao debate da mobilidade urbana, né? A dificuldade que as pessoas que vivem nas periferias da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, principalmente nas áreas da Baixada Fluminense, são também um empecilho para o desenvolvimento dessas cidades, dessas pessoas, dessas famílias. Quantas vezes a pessoa não vai numa entrevista de emprego e a primeira pergunta feita é quantas passagens você gasta até aqui? E aí a pessoa às vezes tem que pegar um ônibus até a estação de trem, para da estação de trem pegar o trem e ainda dar uma caminhada até o trabalho, muitas vezes. Ou então você pega o trem, desce ali na estação e dá uma caminhada longa até a sua casa para economizar uma passagem de R$ 5. Essa dinâmica dos trabalhadores precisa ser exposta, porque só a partir disso que a gente pode problematizar e pedir medidas que resolvam, sabe? É, e no direito do cidadão, né, na Constituição está lá. Nós temos direito de ir, vir, permanecer e se expressar. E esse direito de ir e vir ainda está um pouco difícil.
Estamos aí fadados também aos problemas sociais da segurança pública. Hoje, essa palavra segurança é uma palavra muito difícil aqui no nosso estado, falar sobre isso, e pouco se faz para tentar mudar essa realidade, e só se tem uma via de mudança, que é, é esse combate mesmo da polícia militar. E eu acredito que tem vários outros meios também para conseguir criar contrapartidas para essa situação. E isso, as políticas públicas é o meio, né, de emancipação desse povo, é o meio que trará, né, não a solução, mas a diminuição desses fatos que são recorrentes. Precisamos sim, cara, de botar essas pautas em prática. Precisamos de representantes que sejam atentos a essas práticas. É, Estava vendo aí um evento do Detro, cara. Eu fiquei impressionado como um ônibus, né? Eu vejo tantas blitz do Detran aí, rebocando carros, né? Eles têm hoje, né, depois de praticamente 2 anos após a pandemia, muitas pessoas tentando se restabelecer, pessoas endividadas, e aí a galera com dificuldade de pagar seus tributos para ter os veículos, e muitas das vezes é esse veículo que está colocando o pão de cada dia, esses veículos estão sendo rebocados. E aí a maioria dos ônibus aí que andam em péssimos estados, esses ônibus aí que tem um documento super mega ultra atrasado, tem ônibus que nunca foi no Detro fazer inspeção, estão rodando aí com as pessoas, colocando a vida dos trabalhadores em risco. São coisas que A vida e o emprego. um Quando não quebra emprego. no caminho. Porque se fica chegando atrasado, é mandado embora. Então, são coisas que a vida do pobre, né, morador da Baixada Fluminense, ele precisa ter essas atenções, porque pelo que ainda mais ter esse título de cidade dormitória, ela precisaria muito de ter essa atenção, para que, eu sei que não é uma coisa imediata, mas no intervalo de tempo de 10 a 15 anos pode criar uma emancipação, uma mudança muito grande, Sim, né? Porque a tendência é que a Baixada Fluminense também se torne polos econômicos, né? sim. Porque o estado do Rio, por ser muito próximo, está ficando pequeno para tudo isso. Eu estou vendo também alguns desenhos ali do centro do Rio de Janeiro se tornando uma área residencial, uma coisa que era impossível pensar uns anos atrás, e hoje já está tomando ali aquela parte ali da Praça Mauá, ali já está tudo já virando moradia. Não sei qual é o intuito, né, que está se propondo essa ideia de levar para outro local os centros econômicos. Não sei se isso é a realidade que eles E a pretendem quem fazer. serve? É, eu estou até agora até meio preocupado, porque às vezes que eu vou ao Rio, sempre vou de transporte público, porque de carro fica um pouco difícil, e aí eu não consigo fazer essas observações. E aí fui ao Rio na sexta-feira à noite, e aí quando eu passei ali no centro do Rio, eu fiquei observando, eu falei, que é isso, cara? São muitas casas aqui, são edifícios residenciais, até a próxima própria rodoviária Novo Rio ali, eu falei, cara, isso aqui já está fugindo um pouco da realidade. O que que eles estão querendo fazer aqui? Qual é o intuito de criar um montão de residência aqui próximo? Eu não entendi. Eu não sei se é um pensamento, né, de urbanização ali do centro do Rio de Janeiro, talvez até para diminuir o problema de segurança, né, de assalto. Não Talvez seja só sei. especulação imobiliária também, transformando a área. Aí, cada caso é um caso, né? É. Mas o fato é que, enquanto a gente não tiver uma política pública que trabalhe acesso, acessibilidade, viabilidade de transporte, é muito difícil pensar em emancipação das pessoas que aqui vivem, né? Tem um relato que eu sempre brinco com os meus alunos, né, de uma pessoa que fazia graduação comigo, aqui na UERJ, em Duque de Caxias, na Vila São Luís, né? Ela morava em Japeri, estudava em Duque de Caxias de manhã e trabalhava de tarde em Madureira. Olha o tipo de deslocamento que essa pessoa vivia, né? A gente brincava que ela passava mais tempo dentro do trem do que na faculdade ou em casa. Porque você vai pegar o trem de Japeri, vai até o Maracanã, do Maracanã você vai trocar de ramal, vai vir até Caxias para estudar.
perdão, estudou em Caxias, pegou o trem de novo, trocou de ramal de novo lá no Maracanã para poder ir para o trabalho. Isso seria totalmente diferente se você tivesse o trem conectando a Baixada, cara. Se você pegar a linha de trem de países como Estados Unidos, como China, pô, Rian, mas aí você está pegando exemplos de países que têm uma dinâmica econômica diferente, verdade. Mas nenhum país do mundo que tem um território tão grande quanto o do Brasil depende de automóvel. Não existe isso. Se você pegar qualquer país de território grande do Brasil, de território grande como o Brasil, perdão, são modais de transporte variados e focados no modal ferroviário, principalmente. Porque você carrega muita coisa por um preço menor, numa velocidade constante e numa segurança maior. Então, esse debate que perpassa a dignidade do povo que aqui vive, perpassa, mais uma vez, pela possibilidade de estar nos espaços, pela possibilidade, desculpa, de frequentar os espaços, de construir os espaços, e isso só é possível através de, primeira coisa, debate, trazer a população para esse debate e construir uma nova realidade coletivamente falando. Pô, sensacional essa fala. E eu fico feliz, assim, de estar tendo esse debate digno, né? Um debate que a população precisa ouvir. Você que está assistindo a gente, chegou até aqui, quero te parabenizar, porque realmente você tem um real interesse sobre mudança, sobre onde você se encontra, o que precisa ser feito e também se entender como morador, né, do estado do Rio de Janeiro ou conhecer como é a realidade do morador do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da Baixada Fluminense. Ian, é, dentro das considerações finais, sei que esse assunto aqui se estenderia há, há muito tempo, mas eu queria que você fizesse aí uma conclusão, mandasse também um recado aí para os alunos, para a galera aí que vai nos assistir, e você deixasse aí à vontade aí essa fala para a galera. Tranquilo. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a qualquer pessoa que esteja ouvindo esse vídeo, que esteja acompanhando a nossa discussão. Sei que é uma discussão às vezes cansativa, principalmente para quem não é da área, né? Eu brinco que às vezes essa é uma discussão que mais deixa a gente triste do que animado, dependendo de como está o nosso ânimo no dia, né? Eu queria recomendar também um pequeno documentáriozinho, é um curta, você vê no YouTube mesmo, que se chama Nunca Fui, Mas Me Disseram. É um vídeo até um pouco antigo. São entrevistas com pessoas que vivem no centro do Rio, na zona sul do Rio de Janeiro, que são entrevistadas na praia, no restaurante, sobre como você imagina a Baixada Fluminense. Vale a pena você dar uma assistida, você vai ver como a imagem que se tem das pessoas que vivem nesse espaço ainda é uma imagem muito, muito, muito pejorativa, muito desgastada e que não bate com a realidade, tá? Quero mais uma vez agradecer a você, meu amigo, agradecer as pessoas que compuseram a minha formação nesses anos de geografia, a todos os professores que passaram pela minha vida, os textos que recomendaram, as possibilidades que a gente tem de debater são muito amplas e eu sou muito feliz por ter escolhido a geografia como uma ciência, porque ela me permite estar aqui discutindo com você sobre muitos temas que perpassam a nossa sociedade. É muito maneiro, né? Essa fala aí que você trouxe no final é mais ou menos um pouco do que eu vivi durante a minha vida, morando ali no Morro da Caixa d'Água. E a galera que mora na parte de baixo, né? Olha pra gente com outro olhar. E aquele menino lá do morro. E eu sentia muito isso, porque eu nunca fui diferente, né? De ninguém. Nós somos, dentro de uma realidade, somos iguais, somos humanos, né? Temos diferenças, às vezes financeira, mas não por meritocracia, porque eu acredito que eu posso chegar a qualquer lugar igual a qualquer um. Mas não é o meu objetivo de vida ficar milionário, né? E a galera
que tem esses intuitos, né, de querer se mostrar que é melhor do que os outros, talvez por morar num local ali que não é uma subida, ou sei lá, tenta se Isso mostrar. reflete muitas formas. É, A coleta de lixo que acontece várias vezes ao isso, dia. que vai na casa. Hoje eu até moro, né? Agora na parte de baixo, não moro mais no morro, mas eu tenho muito orgulho de dizer do morro, falado sobre o Morro da Caixa d'Água. E olhar para a galera do Morro da Caixa d'Água, não com o olhar da galera que mora no morro, sabe? Mas é meu semelhante. Eu tenho o maior prazer de, às vezes, ver um amigo ir lá na minha casa, lá, tá subindo, beber uma água, sabe? Trocar uma ideia. Ou então, um local que eu fico muito feliz é quando eu estou na minha rua 12, eu estou lá no morro, lá conversando com a galera. Porque é muito pejorativo falar de morro, de comunidade. Todo mundo acha que no morro só tem bandido, fuzil, todo momento é tiroteio. Não, cara, tem muito trabalhador, tem muita gente de bem, tem muita gente que vale a pena tu trocar uma ideia, porque tem muito conhecimento de vida, tem uma realidade, uma história de superação muito interessante, que às vezes você trocando uma ideia com a galera que é burguesinha, né? Você não Não tem acresce empatia. nada, não tem empatia, não tem uma história que vai te gerar ali uma força, não, agora eu vou lutar, porque a galera só quer falar de dinheiro, que conquistou, que faz, que fez. E eu gosto muito dessa humanização, né? E esse vídeo que você falou é essa realidade, que o povo ele subestima muito nós que moramos em comunidade. E fico feliz, cara, fico feliz desse assunto, espero que você assista. Quem assistiu, comente aí de frente com o professor. E só agradecer a você, Rian. Muito obrigado por tudo, meu irmão. Você é Tamo junto, meu mano. vascaíno, mas, ó, Sempre. gente finíssima. Grande abraço. Tamo junto. Um beijo, Valeu. professor.